No passado, numa época em que se dizia o sol brilha ainda mais intensamente e campos estão verdejantes, quando o auge da tecnologia era representado pela impressora tipográfica e por fecho de mecha, o mundo dos humanos estava limitado ao sistema solar. Do lado de fora estava a esfera celeste das estrelas imóveis, e além dela, apenas o Criador. Passaram-se centenas de anos desde então, e aprendemos muitas coisas novas sobre esse mundo. E ao mesmo tempo, descobrimos que o nosso sistema solar é apenas um insignificante grão de areia em relação à escala real do universo. Olá a todos! Conforme o tempo passa, mais e mais estruturas do universo estão sendo descobertas. E hoje em nosso canal vamos falar sobre uma dessas estruturas, a Grande Muralha Hércules Corona Borealis. E aí, estão interessados? Então, vamos começar o nosso vídeo. Como a Grande Muralha foi descoberta? A pesquisa sobre as estruturas de grande escala do universo está inevitavelmente acompanhada de desafios e dificuldades. Observar estrelas próximas à Terra não é tão difícil. Afinal, é algo que a humanidade tem feito desde tempos remotos. Embora a tecnologia tenha avançado ao longo de milhares de anos, o princípio básico é o mesmo. Todos nós, assim como os nossos distantes ancestrais, contemplamos o céu estrelado. Porém, quando se trata de galáxias distantes, a situação se torna um pouco mais complicada. Isso porque elas parecem muito pequenas e embaçadas, mas esse problema pode ser resolvido. Por exemplo, há telescópios espaciais que orbitam ao redor da Terra. No entanto, quando se trata de estruturas cósmicas a bilhões de parsecs de distância, a situação é completamente diferente. Imagine o seguinte: dentro de um dos cômodos do seu apartamento há uma formiga parada na parede. Se a formiga estiver no cômodo em que se encontra, talvez ela consiga observar o ambiente usando um pequeno telescópio feito para formigas. Mas como essa formiga poderia ter uma visão do apartamento todo? Ou do prédio inteiro? Ou da rua lá fora e da cidade? Mesmo que a formiga pudesse ver através da parede. Portanto, os pesquisadores precisam encontrar continuamente maneiras de observar objetos distantes e aprimorar essas técnicas. Uma dessas técnicas é o registro de erupções de raios gama que ocorrem em galáxias distantes. Aliás, as erupções de raios gama são fenômenos surpreendentes. Elas são emissões de energia extremamente poderosas, detectadas a longas distâncias. Uma única explosão possui o poder de erradicar todas as formas de vida em uma área bastante extensa. Felizmente, esse é um fenômeno raro, que ocorre apenas uma vez a cada alguns milhões de anos na galáxia. Em 2013, pesquisadores dos Estados Unidos e da Hungria analisaram registros de erupções de raios gama registradas pelo Observatório Espacial Dedicado chamado SWIFT. Esses registros foram mapeados em uma carta celeste. Como resultado, descobriu-se que durante os anos de operação do Observatório Espacial foram registradas 19 explosões em uma determinada região. Se um fenômeno tão raro ocorre com tanta frequência em um determinado local, só há uma explicação possível. Isso significa que há uma imensa quantidade de matéria concentrada nesse lugar, desafiando as noções tradicionais. Outro tijolo na parede. À medida que a pesquisa avança, os pesquisadores ficam cada vez mais confiantes. O que está distante deles é uma parede chamada Grande Muralha. Na verdade, quando observamos o universo em uma escala maior, ele se assemelha a uma estrutura de favo. A matéria se agrupa, formando fios e paredes, delimitando os vazios. Não estamos apenas comparando sem motivo as formigas em uma parede de um apartamento com os seres humanos. Este universo, de certa forma, realmente se assemelha a um arranha-céu. A parede descoberta pelos pesquisadores foi chamada de Grande Muralha Hércules Corona Borealis. Estruturas semelhantes já foram descobertas antes, como por exemplo a Grande Muralha Sloan, em 2003. No entanto, o que foi descoberto dessa vez é significativamente maior do que os cientistas já haviam encontrado. A Grande Muralha de Hércules está a 10 bilhões de anos-luz da Terra. Seu próprio comprimento é de 10 bilhões de anos-luz.
e sua largura é de cerca de 7 bilhões de anos-luz. Compare isso com a Via Láctea, que tem menos de 200 mil anos-luz de diâmetro e uma distância até a nebulosa de Andrômeda de 2,5 milhões de anos-luz. Em comparação com essa grande muralha, qualquer galáxia é apenas um pequeno tijolo, e quando se trata de sistemas estelares, eles são menores que átomos. É provável que existam milhões de galáxias na Grande Muralha, e certamente há trilhões de sistemas estelares lá. Mesmo que fosse tecnicamente possível, um ser humano não teria tempo suficiente em toda a sua vida para visitar todos os lugares. Mesmo que o tempo de permanência em cada sistema estelar fosse de apenas 1 segundo e teleportasse instantaneamente para o próximo, ainda não seria possível ver nem mesmo 1/1000 de todos os sistemas estelares. Até o momento, a Grande Muralha de Hércules é a maior estrutura cósmica conhecida pela humanidade. Ela representa cerca de 10% do diâmetro do universo observável. Parece que a humanidade chegou até a parede externa do prédio. É um pouco decepcionante só podermos admirar a grandiosidade completa dessa magnífica parede de longe. Será que a humanidade será capaz de enviar uma sonda para lá antes do Sol se tornar uma gigante vermelha em um futuro próximo? Só mesmo tempo para nos dizer. A enigmática parede. Sempre menciono isso em nossos vídeos, mas o universo é um brincalhão travesso. Quando as pessoas estabelecem algum sistema de conhecimento que parece ser verdadeiro, o universo joga algo inesperado e faz com que o sistema desmorone, assim como um castelo de cartas. A Grande Muralha não é apenas uma estrutura grandiosa e magnífica, mas também é uma pedra que o universo nos lançou dessa maneira. O grande astrofísico britânico Edward Arthur Milne já havia introduzido o conceito de princípio cosmológico na astronomia em 1935. Esse princípio é baseado em duas suposições, a homogeneidade e a isotropia do universo. A homogeneidade significa que, em média, a aparência do universo é a mesma em todos os pontos de observação. Não importa se estamos na Terra, na nebulosa de Andrômeda ou na galáxia mais distante conhecida, a UDFY 38135539. Isso não faz diferença. No céu, as estrelas e galáxias brilham constantemente, com a radiação cósmica de micro-ondas ao fundo. O princípio da isotropia significa que no universo não há uma direção específica que leve ao maior nível hierárquico da estrutura cósmica. Vamos tentar explicar em palavras humanas. Se a gente observar a hierarquia dos planetas, sistemas estelares e galáxias a partir da Terra, podemos identificar uma direção em relação ao centro do sistema estelar, que é o Sol. E a partir do Sol, há uma direção em relação ao centro da Via Láctea, a qual ele pertence. Por outro lado, não há centro para o universo como um todo, e também não há direção em relação ao centro do multiverso. O princípio cosmológico é considerado o fundamento de toda a astronomia. Em particular, existe o conceito de End of Greenness. Isso significa que quando estamos a aproximadamente 300 milhões de anos-luz de distância da Terra, temos a mesma visão em todas as direções. É a visão de um aglomerado de galáxias. De acordo com esse princípio cosmológico, não existem estruturas maiores do que um aglomerado de galáxias. Com certeza você já entendeu qual é o problema, né? A Grande Muralha parece estar rindo da suposição do princípio cosmológico, como se fosse uma boa piada científica. Nós estamos tentando provar que a Grande Muralha não existe, mesmo estando diante dela. A primeira vez que surgiram dúvidas sobre a validade do princípio cosmológico foi em 2003, quando a primeira Grande Muralha mencionada anteriormente foi descoberta. É a Grande Muralha de Sloan, uma estrutura gigantesca de 1,5 bilhão de anos-luz. Os pesquisadores na época a consideraram algo anormal e excepcional. Você ainda não entendeu? Então permita-me explicar novamente, disse o universo, e houve mais uma descoberta. O grande grupo de quasares em Léo, U127, que possui um diâmetro máximo de 4 bilhões de anos-luz. E, finalmente, a Grande Muralha de Hércules também foi encontrada. Como se dissesse, checkmate, cosmólogos. O maior mistério é como a Grande Muralha foi formada. Além disso, estamos olhando para a Grande Muralha de Hércules, que existia há 10 bilhões de anos, quando o universo tinha apenas 1/4 da sua idade atual.
A força que formou a Grande Muralha, independentemente do que tenha sido, começou a agir logo após o nascimento deste universo. Será que tenha sido uma influência gravitacional de outro universo? E assim a gente termina mais um vídeo aqui do nosso canal. Muito obrigado a todos por assistirem até o final. Ainda sabemos muito pouco sobre o universo. É por isso que continuamos a aprender enquanto somos surpreendidos pelas novas descobertas dos pesquisadores. Quem sabe no futuro próximo ainda encontremos algo mais magnífico e intrigante do que a Grande Muralha de Hércules. Se isso acontecer, iremos apresentá-lo imediatamente a vocês. Além disso, convido você a voltar novamente aqui no nosso canal. Ficaria muito feliz se você compartilhasse com seus amigos, apertasse o botão de like abaixo do vídeo e se inscrevesse no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Então, hora de nos despedirmos por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.